Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em ciências do comportamento. Esse vídeo aqui é um 18º vídeo de um curso de estatística aplicada ao Jamove, certo? Na última aula, né, e nas últimas aulas, a gente falou um pouquinho em relação à estatística descritiva e especificamente na última aula eu falei para vocês sobre como a gente consegue testar a normalidade dos nossos dados aqui dentro do Jamove, ok? No comecinho desse curso, eu também mostrei algumas funcionalidades para vocês em relação ao Jamove, como por exemplo a utilização de filtros e também de transformação de variáveis, tá? Nesse vídeo de hoje, a gente vai integrar essas duas categorias de conhecimentos, né? Primeiro, a transformação de variáveis e segundo, estatística descritiva e especificamente testes de normalidade. Por quê? Na literatura, é muito comum vocês verem a indicação sobre a possibilidade de transformação de variáveis para alguns casos, né? Para alguns casos em relação a como que os nossos dados eles estão distribuídos, né. A gente tem 2 transformações que elas são altamente indicadas na literatura, que é a transformação em logaritmo, tá, e também a transformação em raiz quadrada dos nossos dados. Elas vão ter indicações específicas em relação a quando e como elas devem ser utilizadas, ok? Nessa aula de hoje, eu quero mostrar para vocês como a gente consegue utilizar essas 2 transformações, a logaritma e a de raiz quadrada, para a gente poder tratar a normalidade dos nossos dados. Ou seja, eu sou um pesquisador, eu fiz uma pesquisa e eu não quero utilizar na minha pesquisa, né, estatística com análises não paramétricas, né, porque eu não quero diminuir o meu poder estatístico, tá? Então, uma possibilidade é eu fazer uma transformação dessas 2 variáveis quando eu tenho os meus dados que atendam determinados pré-requisitos, que eu vou mostrar para vocês, certo? Então vamos lá ver como que a gente consegue fazer essas transformações e por que que a gente vai utilizar essas transformações, tá? Então eu tenho aqui as minhas 2 variáveis, né, que vão fazer parte dessa amostra, do Continuous Performance Test e do ANT, né, lembrando que se refere em relação ao tempo de reação dessas 2 tarefas aqui, e basicamente a gente tem um indicativo em relação ao tempo de tempo de reação, basicamente 1000 participantes, né, então 1000 participantes aqui que fazem parte desses dados, ok? Eu quero ver primeiro, né, se os meus dados eles atendem os requisitos dessa transformação. Para isso, eu preciso ver a distribuição desses dados. Então eu venho aqui em exploração, estatística descritiva, tá? Então aqui vocês já viram nos vídeos anteriores, né? Eu posso pedir aqui, né, que eu faça a estatística descritiva desses 2 dados, tá? Então o CPT e o ANT. Eu vou pedir aqui, né, especificamente a média, mediana e moda. Vou tirar aqui a omissão, o mínimo e o máximo e o desvio padrão. Para essa aula aqui não é interessante, tá? Eu só quero ver em relação à distribuição dos meus dados, tá? Vou pedir aqui também a assimetria, a curtose e também fazer um teste de normalidade, que é o teste Shapiro-Wilk, ok? Se você não sabe o que são essas variáveis aqui de assimetria, curtose e os valores aqui do Shapiro-Wilk, eu altamente recomendo que você assista a minha última aula sobre testes de normalidade, ok? Então aqui, né, eu vou mudar aqui também a orientação dessa tabela para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, particularmente, eu prefiro quando as variáveis elas são apresentadas em linhas e não em colunas, nessa orientação aqui, ok? Então vamos dar uma olhadinha nessa tabela aqui, em relação às minhas estatísticas descritivas, para a gente poder ver como estão os meus dados, tá? Começando aqui em relação ao CPT, tá? Então eu tenho uma amostra de 1000 participantes, a minha média foi de 1,68, né? Aqui está em segundos, ou seja, 1,68 segundos. A minha mediana foi de 1,3 e a minha moda, né? Se vocês repararem aqui, a gente tem uma moda de 0,0391, ou seja, é uma moda muito abaixo da minha média e da minha mediana, ou seja, a gente tem muitos valores de tempo de reação dos meus participantes que estão abaixo de 0,039, tá? Lembrando que esses dados são fictícios aqui, né? Esse tempo de reação aqui é quase impossível, ok? E aí, eu tenho o valor da assimetria e da curtose, tá? Se vocês olharem a assimetria desses dados aqui, esse valor aqui está extremamente alto, né? Então, 8,312 aqui é um valor alto para assimetria, tá? O que pode indicar que esses dados aqui estão com um desvio bastante significativo da normalidade, ok? A minha curtose está com um valor de 126,620, o que também significa que a gente tem um pico de concentração de dados muito grande aqui, muito elevado, né? E a distribuição ela não está simétrica em relação a esses dados, ok? O que também é um indicativo bastante forte aqui de desvio de normalidade. E por fim, a gente tem um teste de normalidade específico, né? Que é o Shapiro-Wilk, tá? Então, a gente olha especificamente aqui o valor do P, no qual a nossa hipótese nula é basicamente que
né? Quando a gente tem um p-valor acima de 0,05, significa que os nossos dados eles não se diferem significativamente de uma distribuição normal, tá? Que não foi o caso aqui do nosso teste, tá? Então, o nosso valor de p, ele deu abaixo de 0,05, ele deu um valor que é menor do que 0,001, inclusive, né? Que indica para mim que nossos dados eles têm um desvio bastante significativo da normalidade, ok? Vamos olhar aqui agora o ANT, tá? Então, o ANT, né, eu tenho uma média aqui de 1 segundo e a mediana também de 1 segundo, tá? Então, se eu tenho uma média e uma mediana que são iguais, né, eu tenho um bom indicativo aqui de que eu tenho uma distribuição normal, tá? A minha moda, ela é um pouquinho diferente da média e mediana, tá? O que significa que existe um pouco de desvio da normalidade, ok? É um valor de 0,816, né, que é próximo de, de um valor de 1 aqui, ok? Que também é um indicativo que existe a possibilidade que meus dados eles não se difiram tanto de uma normalidade, tá? A assimetria e a curtose estão com valores baixos aqui, né? Então abaixo de 1, então 0,305 e 0,227. Porém, né, apesar de todos esses indícios de normalidade aqui, o meu teste Shapiro-Wilk indicou que meus dados eles não têm uma distribuição normal, ou seja, o meu valor de P ele está abaixo de 0,05. Tá? Para a gente poder visualizar isso aqui de forma melhor, a gente pode pedir alguns gráficos, ok? Então, como eu mostrei na última aula, né, um gráfico que é interessante para a gente poder ver essa normalidade dos dados é o histograma, tá? Então, ó, se eu pedir só o histograma, ele vai colocar as barras. Se eu colocar a densidade aqui, ele vai fazer esse tracejado da linha aqui que mostra a densidade dos dados, ok? Então, no Continuous Performance Test, que a gente tem os valores que estão bastante diferentes da normalidade aqui, a gente consegue visualizar isso aqui claramente aqui no meu gráfico de histograma, né? Então, a grande parte dos meus dados estão concentrados em relação a valores que são muito inferiores. A gente consegue ver isso aqui em relação à moda, né? Então, valores de tempo de reação muito, muito abaixo de zero, né? Inclusive. Não de zero, né? Mas abaixo de 1, né? Que é o tempo da minha média e da mediana aqui. Porém, eu ainda tenho, né, uma simetria positiva aqui, no qual eu tenho uma cauda longa aqui para valores que são superiores, né, em relação ao tempo de reação, tá? Então, eu tenho alguns participantes aqui que tiveram tempos de reação aqui de 10 segundos, de 20 segundos também, tá? O que basicamente faz com que eu tenha essa distribuição, né, com essa simetria positiva aqui, que faz com que a minha distribuição ela seja diferente de uma distribuição normal, tá? Já no caso do ANT, né, os tempos de reação dos participantes aqui já foram um pouco mais acessíveis, né? Então eles variaram entre 0,800 milissegundos até 1,3 segundos, ok? E a minha distribuição aqui, ela tá quase normal, tá? Mas se vocês repararem aqui, né, eu tenho uma maior concentração dos meus dados aqui, né, com os valores que estão entre 1,1 e 0,8, né? E acima de 1,1, eu tenho alguns valores aqui que fazem com que eu tenha uma leve cauda longa aqui também, tá? O que pode me indicar uma assimetria positiva aqui também, ok? E por isso, né, o meu Shapiro-Wilk aqui mostrou que esses dados não têm uma distribuição normal, tá? E notem o quanto o teste de normalidade aqui ele é sensível, né? Porque se você olha uma distribuição como essa daqui, né, baseando somente em relação à inspeção visual de gráfico, eu poderia dizer que esses dados eles têm uma distribuição normal, né? Mas através do Shapiro-Wilk aqui, eu consigo ver basicamente que eu não tenho uma distribuição normal, ok? Não só isso também, né, como eu ensinei para vocês na última aula, que se eu quiser verificar, né, onde que está o desvio da minha normalidade, né, se ele está na assimetria ou na curtose, eu posso tirar o score Z, né, que é basicamente dividir o valor da simetria pelo erro padrão, ok? Eu sei que nesse caso aqui, né, a minha simetria, ela tá ruim porque eu tenho essa simetria, ou melhor, essa simetria positiva aqui, nessa cauda longa um pouquinho maior aqui, para os valores que são maiores do tempo de reação, né? Eu consigo testar isso aqui através do score Z, tá? Então, se eu pego o valor da simetria aqui, né, que foi de 0,305, isso, 305, e dividir pelo valor do erro padrão, que foi de 0,0773, né? Então, ó, 0,0773, e olhar o resultado aqui, eu vou ver que esse resultado aqui, ele é maior do que 1,96, tá? Que é o meu valor de corte aqui para a gente poder verificar desvio da normalidade da simetria, ok? Então, com esse valor aqui, eu posso assumir de que, de fato, eu tenho uma assimetria positiva aqui que desvia da normalidade, certo? Mas, como eu disse no começo do vídeo, né, pode ser que eu seja um pesquisador que não queira utilizar análises não paramétricas nos meus dados, né, porque eu não quero diminuir o meu poder estatístico, tá? Então, uma possibilidade que é indicada dentro da literatura, né,
é quando a gente faz uma transformação desses dados aqui. Então, nesse caso aqui especificamente, a gente poderia transformar o dado aqui do CPT em logaritmo, tá? Então, olha só, o que esses dados eles representam para a gente aqui? Quase como uma distribuição logarítmica, né? Então, os valores eles estão muito próximos aqui em relação a valores inferiores, eles vão se afastando de forma não simétrica, né, para os valores mais superiores, ou seja, menos participantes e são os valores mais superiores. Se eu faço a transformação logarítmica, né, basicamente eu crio intervalos iguais entre esses tempos de reação. De forma bastante simples, é basicamente isso que a transformação logarítmica faria, né? O que poderia me ajudar a jogar essa distribuição de forma mais equilibrada aqui nos meus dados, né? E isso poderia fazer com que eu tivesse uma maior chance de alcançar uma distribuição normal aqui, tá? Nesse caso aqui do ANT, a indicação dentro da literatura é que quando a gente tem uma simetria levemente positiva, a gente pode tirar a raiz quadrada dos valores da minha distribuição, que esses valores eles vão meio que se aproximar um pouquinho em relação à simetria, né? Ou seja, eles vão jogar os valores em relação a valores mais negativos, o que vai fazer basicamente com que a minha simetria ela se torne um pouquinho mais simétrica, ok? Que é exatamente o caso que eu coloquei aqui para vocês poderem ver essas transformações sendo feitas na prática, ok? Algumas complementações que a gente pode fazer aqui em relação a essas expressões de normalidade. Então, se vocês olharem aqui o que é plot, né, vocês conseguem ver aqui, então, que não tem uma distribuição normal aqui no RT, né, do CPT, e no ANT a gente tem quase uma distribuição normal, né? A gente, inclusive, pelo Kkplot, a gente poderia até considerar que tem uma distribuição normal, mas esse valor do P aqui, do Shapiro-Wilk aqui, ele questiona a minha capacidade de assumir que esses dados eles têm uma distribuição normal, tá? Não vou colocar o boxplot aqui, porque eu acho que não faz interesse aqui nessa aula aqui especificamente, mas depois a gente pode olhar para vocês verem como que fica o Blockspot, tá? Mas olhando pela média e mediana aqui, né, a gente vê basicamente que existe uma diferença entre a média e a mediana aqui, no caso do CPT, ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou fazer uma transformação do CPT para logaritmo e do ANT para raiz quadrada, tá? Vamos começar com o logaritmo, como que a gente faz isso? Se você assistiu os vídeos iniciais desse curso de estatística aplicada ao Jamove, vocês viram os meus vídeos em relação à transformação de variáveis, né? Que é muito, muito fácil aqui dentro do Jamove, ok? Para fazer a transformação em logaritmo, basicamente eu venho aqui em dados, ok? Ele vai me mostrar basicamente aqui as minhas variáveis, né? Os meus dados aqui em relação às minhas duas variáveis. Eu posso clicar aqui em cima da variável que eu quero transformar e clicar aqui em calcular, né? Ele vai abrir aqui basicamente a minha abinha para mim poder configurar a minha variável calculada, tá? Então eu posso colocar aqui o nome da minha variável, né, que é RT-CPT, e eu vou colocar aqui, ó, log, né, porque essa aqui vai ser a minha variável transformada, ok? Recomendo muito que vocês coloquem uma descrição, mas para fins de encurtar o tempo do vídeo, não vou fazer aqui, tá bom? Então, para poder fazer a transformação em log, né, eu preciso achar uma função chamada de log, tá? No Jamove, a gente tem duas variações dessa função, uma chamada de log em si e a outra chamada de log10, né, que quando eu cliquei aqui em fx, ele já apareceu aqui logo de cara, tá? Eu posso usar tanto a log normal quanto a log fx, tá? Eu vou usar aqui a log10, ok? Desculpa, logFX não, desculpa, log10, tá? Então, ó, quando eu clico duas vezes em relação à função aqui, ele já coloca aqui, né, na minha caixinha de seleção, e eu posso selecionar a variável que eu quero transformar em log10, tá? No caso aqui, eu quero transformar a variável CPT. Então, se eu clicar duas vezes aqui na variável CPT e dar um Enter, né? Aqui na minha aba Dados, ele já faz basicamente essa transformação aqui para mim, ok? Então, vamos ver como ficou meus dados agora, depois que eu transformei em log, tá? Eu vou aqui em Análises, Exploração estatística descritiva e eu quero verificar especificamente aqui a minha variável log, tá bom? Então eu vou colocar ela aqui dentro da minha caixinha de variáveis. Vou tirar aqui umas variáveis da minha estatística descritiva aqui que não são do meu interesse, né? Então omissão, desvio padrão, mínimo e máximo, mediana, moda e média eu vou deixar, porque é importante para a gente poder ver a normalidade dos dados. E também vou pedir aqui a simetria, curtose e o Shapiro-Wilk, ok? Vou colocar as variáveis em linhas para ficar mais fácil da gente visualizar. Já vou pedir aqui logo, né, o gráfico de histograma e o Kkplot para a gente poder ver como ficou essa distribuição aqui, tá? Então, logo de cara, vocês já devem ter visto uma diferença significativa em relação ao meu gráfico inicial, né? Que é isso daqui. Então, olha só como que meus dados eles estavam distribuídos quando meus dados eles não estavam transformados, né? Então, uma simetria extremamente positiva aqui, tá? Quando a gente tem a transformação, né, a gente já consegue ver que os dados eles ficaram distribuídos de forma muito mais simétrica, né? Que é basicamente isso que a função log ela faz, tá? Então, agora, se vocês olharem em relação à média,
a mediana e a moda, a gente ainda tem uma diferença bastante grande entre elas, mas essa diferença, né, ela não é verificada quando a gente olha dentro da distribuição aqui, certo? Então a gente conseguiu se aproximar um pouquinho mais desses valores aqui, né? Então o valor da média e da mediana estão um pouquinho mais próximos, o valor da moda não está tão próximo assim, mas ainda assim a gente conseguiu meio que puxar os valores um pouquinho para os valores um pouquinho mais positivos ou negativos, digamos assim, tá? Os valores da simetria e da curtose também diminuíram de forma significativa, né? Então, se vocês lembram anteriormente, aqui, ó, 8.312 e de 126.000, né? Aqui agora a gente diminuiu para valores abaixo de 1, 0.116 e 0.007228, né? Então, valores bem abaixo aqui. E, principalmente aqui no Shapiro-Wilk, né, o valor agora está acima de 0,05, o que significa basicamente que agora a gente tem uma distribuição que ela não se difere significativamente de uma distribuição normal, que é a nossa hipótese nula, tá? Então a gente olha aqui dentro dos quantis, né, ou melhor, do Kikplot, tá? Então a gente vê agora que a grande parte dos nossos pontos, eles estão em cima da nossa linha teórica, o que significa que os nossos dados eles não têm um desvio tão significativo da normalidade, ok? Então, essa é a primeira transformação de dados, né? Que ela pode ser útil para quando você tem dados que têm essa simetria positiva extremamente significativa aqui, né? E você quer transformar os seus dados para uma distribuição mais normalizada, ok? Vamos fazer agora a transformação da raiz quadrada, né? Que é para esse caso aqui, no qual a gente tem um desvio da normalidade de uma simetria positiva aqui, no qual a gente tem uma cauda levemente longa, tá? E essa transformação em raiz quadrada aqui, ela é extremamente sensível, né? Então, ela é feita justamente para quando a gente tem dados que estão muito próximos da normalidade, mas eles apresentam essa simetria positiva levemente verificada, né? E o nosso Shapiro-Wilk aqui, ele acusa não normalidade, tá? Então, para fazer a transformação, a gente vai em dados, a gente clica dentro da variável que a gente quer transformar, calcular, tá? Vou colocar o nome dessa variável aqui de RT, RT, ANT, e colocar aqui a sigla da raiz quadrada, que é RT, tá? Então, square root, né? Que é essa sigla aqui, que é a abreviação da nossa variável, ok? Para fazer a transformação em raiz quadrada, a gente também tem uma função aqui dentro do Gmove, dentro da configuração do fx aqui. Então, se eu clicar aqui, né, e procurar aqui dentro das funções, eu vou achar aqui, logo no comecinho aqui, essa sqrt, né, que é square root, ok? Se eu clicar duas vezes aqui, ele já vai colocar aqui a variável, ele vai me pedir para selecionar qual das minhas variáveis do meu banco de dados que eu quero transformar em raiz quadrada, tá? No caso aqui, eu quero transformar a nt. Se eu clicar duas vezes, ele já coloca aqui dentro do parênteses. Se eu der enter, ele já transforma aqui os meus dados, ok? Então agora, eu quero verificar como que ficou essa variável aqui em relação à sua distribuição. Para isso, né, eu vou colocar na mesma análise que eu fiz aqui, para não ficar muitas análises separadas, tá? Então eu já vou colocar essa aqui, ó, aqui junto com a log que eu transformei, né, para a gente poder ver as duas juntas, tá? Então aqui, ó, lembre-se que lá na minha primeira análise, né, eu vi que o valor da média era 1, na mediana também era 1, né? Quando eu transformei em raiz quadrada, eu aumentei um pouquinho os valores, né? Ou seja, eu joguei um pouquinho os valores para os valores um pouquinho mais positivos, tá? Ou seja, eu joguei a minha distribuição de forma mais centralizada aqui, para a gente diminuir essa simetria positiva, tá? Então, a raiz quadrada ela faz isso pra gente, né? Ela aumenta um pouquinho os valores em relação à direção dos valores mais positivos, valores um pouquinho maiores, ok? O que tornou a minha média, a minha mediana e a minha moda valores muito mais próximos, né? Então, 1 e 0,9, né? Lembra que anteriormente a gente tinha um valor aqui de 0,8, tá? O valor da simetria e da curtose também deu uma diminuída, né? Então a gente conseguiu chegar um pouquinho mais próximo de uma simetria menos positiva, digamos assim, tá? E o principal é que o Shapiro-Wilk aqui mostrou um p-valor de 0,05, tá? O critério da hipótese alternativa, né, do teste do Shapiro-Wilk é que o valor tem que ser abaixo de 0,05. Se ele for igual ou superior a 0,05, significa que a gente tem uma distribuição que ela não se difere significativamente da normalidade, que foi o que a gente alcançou aqui, né? Então o valor ele está igual, né, se a gente arredondar aqui, ou um pouquinho maior do que 0,05. Tá? Então, a partir de agora, eu já posso assumir que essa variável ela tem uma distribuição normal. Eu consegui diminuir um pouquinho a simetria positiva, né, no caso aqui desse gráfico aqui, né, e os meus dados através do Shapiro-Wilk se tornaram dados normais, tá? Mas ainda assim, se vocês verificarem aqui, né, eu ainda tenho algum nível de assimetria positiva aqui,
tá? Mas essa simetria positiva, ela não foi significativa, pelo menos não no Shapiro-Wilk, para poder verificar um desvio da normalidade, tá ok? Então, essa é uma solução, né, que alguns autores apontam que a gente pode utilizar para a gente poder transformar os nossos dados, né, que eles não estão seguindo uma distribuição normal, em uma distribuição normal para que a gente consiga utilizar estatísticas paramétricas, tá? Particularmente, né, e eu já estou finalizando o vídeo aqui, ok? Eu particularmente não gosto de fazer transformações, então sou do tipo que prefere diminuir o poder estatístico do que fazer esse tipo de transformação. Porque transformação, gente, é uma coisa muito delicada, né? Da mesma forma como simulação também, tá? Então você meio que tá mudando a medida original, a métrica original das suas variáveis, ok? O que pode ou facilitar ou dificultar a interpretação, mas você meio que tá manipulando os seus dados, digamos assim, tá? Então, alguns autores, né, alguns pesquisadores, inclusive, eles não gostam de utilizar esse tipo de transformação aqui nos dados, justamente porque você meio que está artificializando os seus dados. Você está tirando um dado que ele tinha uma alta validade ecológica, digamos assim, para transformar em um dado mais artificializado. Tá? Mas em alguns casos, né, essas transformações elas podem ser bem úteis aqui, como eu mostrei para vocês nesse vídeo de hoje, ok? Gente, então é isso, tá? Eu vou deixar uma referência aqui para vocês poderem ler em relação à transformação, ok? A transformação em log e em raiz quadrado, elas não são utilizadas somente nesses casos, então tem estudos, por exemplo, em psicofísica, no qual a transformação em logaritmo é muito utilizada, né? Então, essas transformações elas podem ser utilizadas em uma ampla variedade de situações, tá? Então, o meu objetivo aqui era só mostrar para vocês como a gente consegue fazer isso aqui no Jamovie, ok? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui nos comentários. Acessem o material que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.